Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. Bora pra mais uma semana nesse episódio de segunda-feira. E hoje, no Direito Civil, a cliente que agrediu um entregador em um hotel de BH foi condenada a indenizá-lo. E no tributário, o STJ decidiu que ICMS, PIS e COFINS seguem na base de cálculo do IPI. No direito do consumidor, o TJ do Paraná anulou um contrato bancário que não foi adaptado a um cliente com deficiência visual. E no Constitucional, Alexandre de Moraes autorizou a realização de ultrassom em Jair Bolsonaro dentro da custódia da PF. E no direito do trabalho, o TST negou recurso de uma empresa por falta de prova da alegada nova razão social, reforçando a importância da representação processual regular. E o comentário de hoje é sobre o episódio que a gente lançou ontem, chamado Cadê o meu alvará? E o Diogo Lemos falou assim: bom dia, como jovem advogado, comecei a passar por esse momento, que quem nunca passou vai passar. Lembrando do precatório, que é uma luta. Ótimo tema, parabéns a todos. E se você não sabe do que o Diogo tá falando, vai lá ouvir o nosso episódio que saiu ontem. É isso aí, pessoal, a edição de domingo tá sensacional e dando o que falar. Então, se você ainda não escutou, volta no episódio de ontem e coloca em dia. No mais, peguem um café, coloquem um fone e bora entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. E começando com o direito civil, a 15ª Câmara Cível do TJ de Minas Gerais confirmou que uma cliente deve indenizar o entregador por danos morais após agredi-lo ou retirar um pedido em um hotel de Belo Horizonte. Impedido de subir ao quarto por normas internas, ele pediu que ela descesse ao saguão. Ao encontrá-lo, ela se exaltou e arremessou o pacote em direção ao seu rosto, diante de outras pessoas. Em primeira instância, a 11ª Vara Cível havia fixado a indenização em R$12 mil. No recurso, o TJMG reconheceu ato ilícito, dano e nexo causal, mas reduziu o valor para R$5 mil, ajustando a quantia aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O relator, desembargador Antônio Bispo, destacou o vexame sofrido pelo entregador, com xingamentos e arremesso do pedido em local público, mas registrou a ausência de provas de lesões físicas relevantes ou de danos materiais, o que pesou na fixação do novo valor. Agora presta muita atenção, você sabia que lucro que entra inteiro na sua conta hoje pode sair mordido amanhã, e isso sem nenhum aviso prévio? A Lei 15.270 de 2025 já está em vigor, e a partir de 2026 a tributação dos lucros muda de regra. Valores acima de R$50 mil por mês passam a sofrer retenção e rendimentos anuais mais altos entram no imposto de renda progressivo. E sabe o detalhe que quase ninguém percebe? Esperar 2026 chegar não é neutralidade, é escolha, e em geral a mais cara. Enquanto alguns só vão reagir quando o desconto aparecer, outros já estão estruturando, protegendo e organizando tudo agora. E a Digicontes te ajuda com isso. Cada mês sem planejamento pode custar até 10% do seu lucro. Se planeje com a Digicontes antes que o imposto faça isso por você. Bom, e recentemente, nos últimos dias, viralizou lá no Instagram da Lolere um vídeo com declarações de Renan Santos, pré-candidato à presidência, falando sobre servidores que recebem acima do teto constitucional. Ele critica o modelo atual de remuneração e associa os chamados supersalários a distorções no serviço público. Durante a gravação, ele afirma que, se eleito, suspenderia a maioria dos concursos públicos como forma de enfrentar esses privilégios e desequilíbrios nas contas públicas. A fala gerou forte repercussão e reaqueceu o debate sobre o teto, a estrutura remuneratória do funcionalismo e a linha tênue entre o controle de gastos e a valorização do serviço público. E para ajudar a organizar esse debate do ponto de vista jurídico e constitucional, a gente convidou o professor Benhur Botelho, advogado, mestre e especialista em direito constitucional. Fizemos a seguinte pergunta: a suspensão ampla de concursos por decisão do executivo como resposta aos supersalários é juridicamente possível ou viola o princípio do acesso aos cargos públicos previsto no artigo 37, inciso 1 da Constituição, considerando que essas distorções decorrem muito mais de falhas normativas ou de interpretações consolidadas pelo judiciário. Fala, coisa linda! É um prazer mais uma vez participar deste espaço com vocês. Pessoal, essa pergunta é excelente porque ela separa discurso político de Constituição. Por quê? Do ponto de vista jurídico constitucional, a resposta é muito clara, né? Porque uma suspensão ampla e genérica de concursos públicos
por decisão unilateral do Poder Executivo, ela não é constitucional de forma alguma. A Constituição é muito objetiva ao tratar do tema, tanto que no artigo 37, inciso 1º, assegura-se um acesso, aos cargos públicos em condições de igualdade, enquanto no inciso 2º, ele já estabelece que o concurso público ele é a regra obrigatória de ingresso. Então isso não é uma opção política do governante de turno, é uma garantia constitucional do cidadão. E quando se fala daí em supersalários, o problema não está no concurso em si. As distorções, elas decorrem, em regra, de falhas normativas. Então, exceções legais ao teto constitucional e, sobretudo, de interpretações consolidadas até pelo próprio Poder Judiciário, especialmente em relação às chamadas verbas indenizatórias ou até mesmo às vantagens pessoais. Ou seja, o excesso ele nasce depois do ingresso, não no acesso ao cargo. Então, suspender concurso para combater supersalários é como se nós estivéssemos utilizando um instrumento errado para atacar. Além disso, uma medida desse tipo, ela violaria não só o princípio do acesso aos cargos públicos, mas também e sobretudo a legalidade, a impessoalidade e a continuidade do serviço público. Todos esses previstos na própria Constituição. Então, se o objetivo é enfrentar supersalários, o caminho constitucional é outro, é uma revisão legislativa. De repente, um maior rigor na aplicação do teto remuneratório, do artigo 37, inciso 11, um controle das exceções e, principalmente, uma coerência interpretativa. Logo, em suma, não se corrige uma distorção remuneratória restringindo um direito fundamental de acesso ao serviço público. Isso não é ajuste fiscal, é um desvio de rota constitucional. E no direito tributário, a primeira sessão do STJ decidiu em recurso repetitivo, no tema 1304, que não é possível excluir ICMS, PIS e COFINS da base de cálculo do IPI. A Corte firmou que esses valores permanecem dentro do montante sobre o qual o imposto é calculado. A discussão veio de ações de indústrias e importadores que queriam afastar esses tributos da base do IPI, alegando que seriam apenas valores repassados ao fisco. Eles tentavam, inclusive, usar por analogia a tese do século do STF, que excluiu o ICMS da base do PIS e da COFINS. O relator, ministro Teodoro Silva Santos, destacou que a legislação do IPI toma como base o valor da operação, ou seja, o preço total de saída do produto, que já inclui ICMS, PIS e COFINS. O STJ também ressaltou que não dá para simplesmente copiar o entendimento do STF, porque PIS e COFINS incidem sobre faturamento, enquanto o IPI incide sobre a operação de industrialização e circulação do produto. Como a decisão foi tomada sob o rito dos repetitivos, ela deve ser seguida pelas instâncias inferiores e pelo CARF. Na prática, consolida um cenário menos favorável aos contribuintes que buscavam reduzir a carga do IPI, mas traz mais segurança jurídica sobre a composição da base de cálculo. E no direito do consumidor, o TJ do Paraná anulou um contrato bancário firmado com um consumidor com deficiência visual por falta de adaptação às suas limitações. A 15ª Câmara Civil reconheceu vício de consentimento porque o banco não garantiu que ele compreendesse o conteúdo contratual. Mesmo com cegueira bilateral irreversível conhecida pela instituição, o cliente recebeu um contrato padrão, sem braille, leitura assistida ou explicação detalhada. O tribunal ainda apontou o descumprimento do artigo 595 do Código Civil, que exige 2 testemunhas em contratos com pessoas que não podem ler. O relator lembrou que a validade do negócio exige vontade livre e consciente, e que a simples disponibilização posterior do documento ou dos valores não supre essa exigência. A ausência de adaptação foi suficiente para comprometer o consentimento e tornar o contrato nulo. A decisão se apoia na dignidade da pessoa humana, boa-fé objetiva, dever de informação e igualdade material, aplicando o CDC junto com as normas de proteção às pessoas com deficiência. Bom, e depois dessa decisão aí do TJ, você acha que bancos e grandes empresas realmente estão preparados para atender consumidores com deficiência? Ou decisões assim mostram que a gente ainda está no básico da acessibilidade? Deixa sua opinião aí nos comentários. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a realização de exame de ultrassonografia no ex-presidente Jair Bolsonaro no próprio local onde ele está sob custódia da Polícia Federal em Brasília, atendendo a pedido da defesa para atualização de exames médicos. Segundo os autos, os advogados solicitaram o exame para avaliar possíveis complicações
indicações clínicas e subsidiar novos laudos, inclusive sobre eventual necessidade de intervenções futuras. O procedimento será feito com equipamento portátil no interior da unidade. A decisão permite que o ultrassom nas regiões inguinais direita e esquerda seja realizado por médico indicado pela defesa, desde que respeitadas as regras de segurança fixadas pela autoridade responsável pela custódia. O exame se insere no contexto da execução penal já determinada pelo STF. Do ponto de vista jurídico, a medida reafirma que pessoas privadas de liberdade mantêm o direito fundamental à saúde, cabendo ao Estado assegurar exames e tratamentos necessários, sempre compatibilizando esse dever com as exigências de segurança e ordem da execução penal. E passando para o direito do trabalho, a 7ª turma do TST negou recurso de uma empresa do setor têxtil em reclamação trabalhista porque não ficou comprovada a alegada alteração de sua razão social. O apelo foi interposto em nome de pessoa jurídica com denominação diferente da que constava originalmente no processo. A empresa disse que teria mudado a razão social ao longo da ação, mas não juntou atos societários registrados nem nova procuração que autorizasse o advogado a atuar em nome da nova pessoa jurídica. O relator destacou que a regularidade da representação processual é pressuposto indispensável para o conhecimento do recurso. Sem prova da continuidade jurídica entre a empresa condenada e a recorrente, o TST entendeu que o apelo foi apresentado por pessoa distinta, o que impede seu processamento. O acórdão lembrou que alterações societárias relevantes devem ser formalmente comunicadas ao juízo, com documentação e regularização da representação. Falhas nesses pontos podem levar à perda do direito de recorrer, independentemente do mérito. Então a gente vai chegando ao fim de mais uma edição do podcast nesse início de semana. E conta pra gente o que você achou do episódio. E ainda tem muitas notícias pra rolar ao longo da semana, não é? No mais, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. O Luiz Carlos, Reinaldo, Halef, Débora, Shirley, Bela, Dali Viegas, Diogo Lemos, Guilherme, Gustavo e Bianca Martins. Muito obrigado a todos que comentaram. E não esquece de seguir o podcast no seu agregador favorito, ativar a notificação e também avaliar a gente com 5 estrelas, porque isso ajuda demais. E compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.leria, que a gente tá sempre compartilhando por lá. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.